sua casa. Hoje mais um cenário novo, maravilhoso. E eu quero falar, aproveitando a semana do Natal, eu quero falar a respeito do nosso Jesus Cristo, né? O Natal simboliza o nascimento dele. E a gente vai falar um pouquinho aqui do propósito de Deus com relação à vinda de Jesus. Eu quero falar lá no primeiro livro de Reis, no verso 17, sobre a viúva de Sarepta. A gente tem tanta revelação dessa passagem, mas eu acredito que não teremos tempo para falar de tudo. Então eu vou falar realmente a figura da pessoa de Elias, que nos lembra de Jesus. Ali no primeiro Reis 17, a partir do verso 17, diz assim, depois você lê a respeito da viúva, tá bem? Depois disso, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: que fiz eu, homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ele disse: dá-me o teu filho. Tomou-o dos braços e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até essa viúva com quem me hospedo afligiste e mataste-lhe o filho? E estendendo 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. Verso 22. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e deu a sua mãe e disse: vê, o menino vive. Então a mulher disse a Elias: nisso conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Então, a gente sabe que Elias foi enviado para essa mulher alimentá-lo, na época em que ele profetizou para que Israel não chovesse 3 anos e 6 meses. Essa mulher era de Sidom. Sidom não é Israel, Sidom é no Líbano. Ou seja, era uma mulher estrangeira, uma mulher que não tinha nosso Deus como Deus dela. E quando ele veio e manifestou os sinais a ela então, que já tinha ouvido falar em Yahvé, o Deus de Israel, ela creu. Mas naquele episódio, naqueles dias em que Elias passou com ela, muitos dias, comendo do alimento que Deus tinha multiplicado naquela casa, o filho dela morreu. E ela disse: como é que você vem a mim para lembrar dos meus pecados e com isso trazer a morte do meu filho? A gente percebe que essa coisa de lembrar dos pecados significa que Elias começou a pregar sobre o Deus de Israel a ela. E pregar sobre o Deus de Israel aos estrangeiros naquela época era justamente falar da aliança da lei. E isso trouxe a ela a memória dos pecados dela, porque o povo estrangeiro não sabia sobre pecados. As pessoas que sabiam sobre pecado eram as pessoas de Israel, porque eles tinham a lei. E então o filho dela morreu e ela se sentiu condenada por causa dos pecados dela. E o mais legal aqui, irmãos, é que Elias leva o menino ao quarto dele e clama pela vida do menino. E Deus ouviu a voz de Elias e devolveu a vida àquele menino. Nós não estamos falando aqui que a mulher se santificou, se purificou, se consertou. Estamos dizendo que ela acionou, ela foi até um homem que poderia ser o mediador para que a vida daquele menino voltasse. Em Lucas capítulo 4, verso 25 e 26, Jesus diz que naquele tempo haviam muitas viúvas em Israel, no tempo em que não havia chuva durante 3 anos e 6 meses e muitas pessoas tinham fome. Ele disse: haviam muitas viúvas, mas Elias foi enviado à viúva de Sarepta em Sidom, uma estrangeira. Por quê? Jesus estava falando aquilo porque Jesus estava em Nazaré. E em Nazaré, porque ele nasceu lá, ele foi criado lá, melhor dizendo, as pessoas rejeitaram a figura dele. Disse: esse aí é o filho do carpinteiro, é um homem qualquer. As pessoas não reconheceram ele como alguém que podia ser mediador entre eles e Deus. Principalmente porque os homens, tanto naquela época como hoje, eles próprios querem a honra de se salvar. A maioria não busca por um salvador. Mesmo quem está na igreja hoje, ainda que sabe que Jesus é filho de Deus, não busca ser salvo por ele, mas busca salvar a si próprio pela sua própria honra, mérito e justiça. Mas aquela mulher de Sidom e Sarepta era uma mulher sem justiça e sem esperança, porque ela própria declarou a Elias que ela ia morrer de fome. Então foi uma mulher que recebeu muito bem a salvação da parte de Deus, a salvação da fome, e depois recebeu muito bem a Elias como um mediador.
Então quando Jesus, lá em Nazaré, disse isso, ele falou, muitas viúvas tinham em Israel, mas Elias foi mandado por uma estrangeira. Por quê? Porque ali havia uma mulher que reconheceria que ele era um mediador para trazer salvação. Preste atenção, gente, no Velho Testamento, homens, profetas, sumos sacerdotes eram mediadores entre Deus e os homens. Eles clamavam, eles faziam ofertas, eles traziam a palavra. Hoje o nosso mediador é Jesus Cristo. Naquele tempo eram homens, profetas, pessoas de cargo dentro de Israel. Hoje é Jesus. Tanto que em primeira carta a Timóteo, a gente vê Paulo falando a respeito de Jesus como um mediador entre nós. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2, verso 5, diz assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Por que homem? Porque ele encarnou. O Natal, ele representa para nós isso. Deus que encarnou, Deus que deixou a sua glória, Deus que deixou o seu trono. Jesus encarnou, ele se esvaziou para ser mediador entre nós e Deus. Por quê? Já vou falar. E o verso 6 de 1 Timóteo 2 ainda diz: o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Ou seja, ele hoje é o único mediador entre nós e Deus. Agora comigo para pensar. Se Elias foi ouvido por Deus para que o filho da mulher viúva ressuscitasse, e Elias era quem? Elias era um servo de Deus. Naquele tempo, os homens que serviam a Deus eram chamados de servos de Deus. Os mediadores eram servos de Deus. Imagina Jesus é um filho. Se Deus ouviu um servo, imagina se ele não vai ouvir o seu próprio filho. O nosso mediador hoje não é um servo. O nosso mediador hoje é o Filho de Deus. Ele pode todas as coisas, porque o Pai atende tudo o que ele pede. Por isso ele fala em João capítulo 14, tudo o que pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Porque o Filho está dentro da casa, o Pai atende os pedidos do Filho. O nosso mediador não é um servo, não são homens comuns. O nosso mediador é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que encarnou e se tornou homem. Preste atenção nisso. Hoje há muitas pessoas dentro da igreja querem buscar pessoas específicas para orar por elas. Se fulano orar por mim, vai acontecer isso. Eu vou num líder para ele orar assim para mim. Ou a pessoa diz, eu sou homem de Deus, vou orar por você. Pare com isso. Nenhuma pessoa pode trazer milagre hoje mais. Não é por meio de pessoas. Não tem pessoas de cargos grandes ou gente que se santifique a mais que possa trazer milagre. Porque se aquele homem ou se aquela mulher não usar o nome de Jesus, nada vai acontecer. O mediador é somente Cristo. Só que ele, por meio de nós, faz milagre sim. Mas se eu orar por você e não orar em nome de Jesus, ainda que eu seja a pessoa mais santa desse mundo, Deus não me ouvirá. Deus não ouve a homens, Deus ouve a Cristo. Hoje somente Jesus é o mediador entre nós. Por isso você mesmo pode orar em nome de Jesus. Não importa se você pecou, não importa se você não é santo em tudo que faz, não importa se você não é perfeito, isso não interessa. Não importa se as pessoas gostam de você, se você é rejeitado, se a igreja te rejeitou, não importa quem você é. Se você crê no nome de Jesus e orar no nome dele, tudo será possível na sua vida. Isso não depende de homens. Eu vi uma pregação muito interessante uma vez. A Bíblia fala que nós somos os vasos de barro. E dentro de nós está o Espírito de Deus, que é o tesouro. Dentro de nós quem? De quem recebeu a Cristo como Salvador, de quem é de Jesus. Temos um tesouro. E que muitos homens hoje querem ser o tesouro. Querem orar pela sua própria força, reproduzir milagre. Querem achando que sua consagração e seu jejum vai reproduzir alguma coisa. Irmãos, vocês não são mediadores. Vocês não têm essa posição. Deus não seleciona mais servos. Apenas o seu filho é o único mediador entre Deus e os homens. Não importa quem você é. Não importa se as pessoas acham que você é pecador ou não. Não interessa. Se você crer no Filho de Deus e usar o nome dele, tudo na sua vida será possível. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Essa é a palavra que eu tinha para você hoje. Que você aproveite essa semana de Natal para entregar a sua vida a Cristo, porque Ele pode salvar você. Ele pode tirar toda a rejeição da sua vida. Ainda que as pessoas e a sociedade achem que você não é a pessoa ideal, acha que você não é a pessoa que cabe, que se encaixa, que faz tudo certo. Não interessa o que as pessoas
suas bênçãos. A viúva não teve que se santificar. A viúva apenas teve que buscar um mediador para o filho dela ressuscitar. E o mediador hoje é Jesus Cristo. Busque por Ele e toda a sua vida pode sim ser cheia de milagres e coisas maravilhosas da parte de Deus. Deus mandou o Filho para resgatar a sua vida, salvar a todos aqueles que creem no nome dEle. Essa é a mensagem, um Natal maravilhoso para todos vocês. Deus ama a cada um de vocês que me ouve agora e a todo mundo, por isso Ele deu o Filho dEle. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.